como tu começou na música? Na música, nossa. Como é que ela chegou pra ti na tua vida? Então, assim, dentro de casa, minha família sempre foi muito musical, assim. Então, todos os encontros sempre teve música, né? Então, churrasco de família sempre foi roda, assim, de samba, tocar música, ouvir música alta. E foi muita influência já desde pequena. Mas quando eu comecei a compor, eu escrevia muita poesia, assim, pequena, assim, versinhos. E eu tinha uma comunidade no Orkut, que era, tipo, poemas da Cristal, assim, uma coisa assim. Que eu escrevia pra minha família, assim, pra minha família ler. Mas até então era isso a minha composição, fazia umas coisas mais pra mim, né? Depois, o meu primo, que é produtor musical, que é o MDN Beats, lá quando eu comecei na caminhada dos slams em 2017, que eu comecei a batalhar nas competições de poesia, foi bem na época que, tipo, ele voltou aqui pra Porto Alegre, ele não morava aqui. Ele voltou pra Porto Alegre e voltou a fazer os corres de produção musical. E conversou muito, né, com o que eu tava vivendo, assim. E dele ficava me pilhando, nossa, tem que botar essas letras em cima de um beat e tal e tal. Daí uma vez a gente combinou, assim, de colar no estúdio, lá na casa dele, a gente gravou e saiu a primeira música, sabe? Daí eu falei, nossa, é isso que eu quero, sabe? Mas eu não sei dizer o momento certo, assim, que a música entrou na minha vida, porque acho que sempre teve de alguma forma, sabe? Só momentos especiais, a virada, assim mesmo. A influência não foi direto com rap, então, teve? Não foi direto com rap, foi uma mistura de tudo. A minha mãe ouvia muito em casa MPB, samba, e rap não foi tão forte quanto esses outros gêneros, inclusive, assim, sabe? Mas ela tinha ali as bandas, as músicas dela que ela gostava, assim. Ela gostava de Planet Hemp, gosta ainda. Racionais, Marcelo D2. Tem o acústico da MTV do Marcelo D2, que aparece o Sainho, o filho dele bem pequenininho. Eu lembro de cantar a música com ela, fazer nosso dueto, assim. Cada uma cantava. Eu cantava a parte do Sainho, ela era do D2. Então, fragmentos, assim, que hoje eu vejo que o rap também tava conversando, assim, mas eu não entendia muitas coisas também, né? Depois que eu fui criando as minhas referências, mas sempre teve ali, tá ligado? Não, e é muito intrínseco, assim, né? É uma coisa que tu não... Que nem tu falou, tu não vê o momento, né? E aí que a gente conversou com o Joca também, foi dele desde pequeno já ter influências e já ter... E daí tu vai desenvolvendo e quando tu vê, tu já tá no meio. E que bom que tu teve uma influência boa, né? Do teu primo. Sim, não. Total, assim. E eu acho que ver alguém, que eu acho que é o mais importante, ver alguém de perto dentro da tua família fazendo exatamente isso, tá ligado? Fazendo show e compondo. Ver que acontece, né? Ver que acontece. Então, os primeiros CDs dele também, que ele fazia ali sozinho. A minha avó tem, a gente ouvia no pátio, tipo, minha avó ouvindo rap, tá ligado? Isso era muito, muito foda, assim. Então, é esses contatos, assim, que são meio afetivos, né? São mais por laços, assim, do que... eu procurei o rap, não foi algo mais influenciado, assim, né? Uhum. E como é que tu chegou no slam? Porque então, pelo que eu entendi, primeiro veio a poesia para depois vir um rap na tua vida. Foi isso. E como é que tu chegou no slam? Então, primeiro de tudo, a primeira vez que eu escrevi um poema que é mais característico depois das poesias que eu apresentei no slam foi na escola. E era um projeto de literatura que a gente tinha que escrever um livro, cada um tinha que escrever um poema. O tema era Sonhos em Tempo de Certeza. E eu nunca ia esperar que ia sair algo tão forte daquele tema, assim, né? De mim, assim. Então eu falei sobre questões raciais abertamente. Eu nunca tinha falado sobre como eu me sinto até então na escola, né? E daí o meu poema tinha sido escolhido para ser lido para geral, numa apresentação para os professores, para os alunos, para os familiares. Foi a primeira vez que eu recitei em público. Eu fiquei, nossa, tipo, muita vergonha, muito tímida. Não conseguia nem apresentar trabalho direito, tá ligado? E daí foi bem na época, assim, um pouco depois da minha vizinha, que é a Marina Minhotti. Ela começou a organizar o Slam Peleia. Foi no ano que começou os slams aqui, né, em Porto Alegre. E ela me convidou para assistir uma dessas competições. E daí eu fui com a minha mãe, inclusive ela estava junto. E eu achei aquilo incrível, assim, porque era tudo que eu tava falando, que eu queria falar dentro de alguns espaços que, tipo, eu não me sentia tão confortável, assim.
E era um monte de gente que pensava que nem eu e que tinha coragem de falar. Era na rua, tipo, as pessoas se juntavam na rua pra ouvir a vida das outras, as dores das outras, entendeu? Então aquilo me deu um brilho, assim. E a partir desse ano eu comecei a ir mais, assim, ouvir mais e comecei ali no microfone livre, que é sem participar, né? Só recitar. Depois eu fui competindo. Quando vê, a gente foi pra final regional, eu e o Bruno Negrão, que é meu poeta, meu melhor amigo. A gente foi pra São Paulo representar o estado. Foi a primeira vez que o Sul foi pra De primeira pra já, etapa sim? de primeira. Meu Deus. Foi a primeira vez que o Sul foi representar o... Foi representar E a o primeira estado. vez dela ainda, né? É, tipo, não é a primeira vez que eu competi, mas Ah, eu tá. digo... A primeira vez que... Quando eu comecei, no mesmo ano aconteceu tudo tá, isso, assim, tá. tá ligado? E daí foi a primeira vez que o Slam BR, que é o campeonato nacional de poesia falada, recebeu o Sul. E daí, nossa, foi demais, assim. E o engraçado foi que quando a gente chegou, a galera perguntava de onde a gente era, né? Porque, tipo, esperavam outra coisa de um gaúcho. Acho que era, tipo, um gringão, assim, com bombacha e, sabe? Com uma faca na mão, não sei, assim. Mas pelas nossas poesias também, depois a gente começaram a anotar nas próprias poesias, que a gente falava, gaúcho não tem olho azul, tem preto no sul, algumas coisas que a gente trazia nas nossas falas. E depois dessa competição, que a gente teve acesso a poetas que eram muito mais conhecidos e tinham um trabalho muito mais sólido. Então, até então, a gente não sabia que existiam poetas que, tipo, trabalhavam com isso. Eu não sabia, não posso falar pelo Bruno. Mas, nossa, o evento foi, tipo, tinha gente que tinha livro, folder, adesivo, e fã, e torcida. E a vocês gente lá? chegou meio... Nem sabiam que a gente era do Sul. Quantos anos tu tinha? 15. Nossa, super cedo. Ah, eu também foi junto. Foi junto comigo. Daí, depois disso, quando eu voltei pra cá, a gente já voltou com outras ideias, assim, né? Eu já via a poesia como um trabalho. E daí eu lancei meu primeiro livro, fui fazendo evento em escola, com o slam, e foi indo, sabe? Uma coisa foi levando a outra, assim. E como é que foi chegar a primeira vez lá no Slam Brasil? Primeiro, quanto tempo já tinha o Slam Brasil quando vocês foram chamados? Tinha uns 10 anos. E foi a primeira vez que o Sul foi ter um representante. É, porque até então a gente não tinha slams suficientes, eu acho. A gente não tinha nem... Porque começou em 2017 o slam aqui em Porto Alegre. Então tinha que ter... Acho que tem um critério, tipo, um número certo de slams pra participar, saca? Foi porque aqui começou tarde mesmo, não? Porque não Aqui tinha os olhos veio pra um cá. pouco bem depois de São Paulo.